Nesse vídeo eu quero falar novamente sobre os 4 Cavaleiros do Apocalipse, galera. Após muito tempo aí, sem nada acontecer na história, e muitas pessoas reclamando que a história estava enrolada, com ritmo lento, mas era basicamente só a mesma coisa. Percival tentando chegar a Lyones e era enviado um Cavaleiro de Arthur atrás do outro. Basicamente só isso acontecia na história. Aparecia um pecado ou outro, mas nada que realmente mudasse alguma coisa, pois eles nada faziam na trama. Não sabíamos sobre os mistérios nem nada que está acontecendo, mas pessoal, está tudo prestes a mudar. Pois finalmente chegamos a Lyones. E os últimos capítulos aí trouxeram muitas surpresas. Meliodas apareceu. E por mais que eu não goste muito dele, fiquei bem ansioso por essa aparição. Porque a aparição de Meliodas significa muita coisa. Significa que provavelmente nós saberemos mais sobre o passado. O que aconteceu nesses 6 anos depois do último capítulo de Nanatsu no Taizai. O penúltimo capítulo de Nanatsu no Taizai se passa 16 anos atrás. Porém, o último capítulo depois, nós já temos aí um time skip de 10 anos, né? Que é mais ou menos a idade que Tristan tem. Mas depois dos últimos 6 anos, depois desse capítulo, não sabemos mais de nada. Provavelmente a guerra de Arthur, tudo começou nesses 6 anos aí, depois que os eventos começaram. Porque todo mundo parecia feliz, pacífico, etc. No one shot do Lancelot e também no último capítulo de Nanatsu no Taizai. É provável que Arthur não tinha começado a sua revolta ainda então. Eu quero muito saber o que aconteceu. Todo mundo quer saber muito o que aconteceu. Nós queremos respostas. Percival também quer respostas. Mas Meliodas disse que as respostas ele irá dizer quando os 4 Cavaleiros do Apocalipse estiverem juntos. Quando ele disse isso, eu já desanimei. Eu falei, mas quando os 4 Cavaleiros de Apocalipse estiveram juntos, só tem 2, né? Provavelmente 2, que seria Lancelot e Percival. Então vai ter que ter jornada para achar os últimos 2 para poder depois a gente saber mais coisa. Mas não, galera, não. Porque Tristan está vindo com o último Cavaleiro do Apocalipse. Ele já chegou no reino. Então está confirmado, pessoal, que os 4 Cavaleiros do Apocalipse são Percival, Tristan, Lancelot e provavelmente, com praticamente total certeza, o Cavaleiro Misterioso que chegou junto com Tristan no reino é Gawain. O Portador da Graça do Sol. Novo Portador da Graça do Sol aí, né? E vai ser muito interessante, cara. Vai ser muito interessante. Eu tô gostando da história. Mas sinceramente, Percival não me desceu muito como protagonista, cara. Sinceramente, eu não gostei da aparência dele, nem um pouco. Detestei esse design cópia do Meliodas, que ele ainda é um pouco mais baixo que o Meliodas. Brincadeira. Muitas coisas são parecidas, né? Entre ele e o Meliodas. É claro que a personalidade é bem diferente, mas dá para traçar muitos paralelos entre eles. E eu meio que não gostei disso. Eu também não gostei muito da personalidade do Percival, cara, sei lá. Eu tô muito mais interessado nos outros 3 Cavaleiros do Apocalipse. Espero que eles tenham foco a partir de agora. Ou pelo menos o foco seja mais dividido. Porque a história focando unilateralmente tanto fácil no Percival tava um pouco maçante para mim. Mas eu acho que os 3 cavaleiros aí, os outros 3 cavaleiros serão muito mais interessantes que ele. Meliodas levou Percival um turno para a cidade toda, para depois dizer que, para poder convencer ele, meio que convencer, né? O Meliodas queria mostrar tudo de melhor e bom que tem em Lyones para depois convencer o Percival a ajudar eles. E cara, essa parte é tensa, é onde a gente vê que a história está realmente tensa, muito diferente do Arco do Rei dos Demônios, muito diferente, que era pura piada, cara. Esse Rei dos Demônios é pura piada. O cara falava toda hora que ia matar todo mundo, e ninguém nem aí, falava e não fazia merda nenhuma.
Um vilão que meio que não preocupou ninguém, cara, que sei lá. Não teve um hype de realmente aquele vilão. Foi muito mal feito esse arco do Rei dos Demônios. Mas Arthur aí está cabuloso, cara. Arthur tá muito cabuloso. E é um nível de ameaça totalmente diferente. Ele nem precisa falar que vai matar todo mundo já sabe que vai morrer se ele atacar. É essa a diferença entre Arthur e o Rei Demônio. Tanto que ele fala, o próprio Meliodas falou, esse reino, as pessoas e tudo que há nele vai desaparecer em breve. Arthur vai atacar e tá todo mundo morto, já era. A diferença de poder é muito grande dessa vez. Pode juntar os 7 pecados capitais, pode juntar todo mundo, que não vai dar, que não adianta nada, não vai dar para bater de frente com Kraus. Realmente só 4 seres muito poderosos, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, que vão poder bater de frente com Arthur. Os 4 cavaleiros do Apocalipse não devem ser tão fortes quanto Arthur individualmente, mas 4 deles devem ser o suficiente para derrotar o Caos. A questão é que, mesmo que eles tenham os 4 se juntar, eles ainda têm que ser extremamente poderosos sozinhos para poder bater de frente com o Caos. Muito mais poderosos do que os 7 pecados capitais, cara. Vai ser magias de nível meio que absurdo, porque nada funciona contra o Caos. Nós vimos na luta dos 7 pecados capitais aí, e Arthur contra Cat. Ataques normais, não magia do purgatório, chamas, nada disso, cara. Nada funciona contra o Caos, porque o Caos está acima da vida e da morte. Então vai ter que ser alguma coisa nesse nível para poder contrariar o Caos. Muitas pessoas teorizam que Percival tem derivações do Caos. Tem uma derivação dos poderes do Caos. E se você parar para pensar, pode ter sentido. Por que os humanos são tão fracos? Pare para pensar. Sendo que o Caos disse que os humanos são a raça mais próxima dele. Então por que justamente a raça mais próxima do Caos é uma das raças mais fracas da série? Eu cheguei à conclusão de que o motivo disso é justamente pelo Caos estar selado. Que na antiguidade, bem antiguidade, coisa de tipo uns 8.000 anos atrás em relação à história, provavelmente os humanos eram mais fortes, tinham vários poderes variados. Só que o fato do Caos ter sido selado meio que selou suas habilidades, e a partir daí todos os humanos começaram a nascer fracos. E talvez, agora que o Caos voltou com Arthur, meio que tudo se expandiu, porque na Natsu no Taizai não tinham humanos tão fortes assim. Não tinham. E aparentemente, 2 humanos serão parte dos 4 cavaleiros do Apocalipse. 2 humanos que vão bater de frente com o Caos. Mas os 7 pecados capitais tinham Ban, tinha Escanor, etc. Mas aí são exceções. Ban nunca seria tão forte se a fonte da juventude. Não é um poder que vem exatamente dele. Ele nunca poderia ter passado pelo treinamento de milhares de anos do purgatório sem ele ter a fonte da juventude. Então é uma questão muito circunstancial. E Escanor tinha a graça de Mael, não era simplesmente pelo fato de ele ser assim. Percival é diferente, ele não tem nenhum artifício externo que o deixa mais forte como humano. Ele já nasceu com essa magia overpower, que tudo indica que seja manipulação de realidade. Bem semelhante à magia do Caos, porque ele pode fazer qualquer coisa. Nós já vimos Percival fazer qualquer coisa. Sua magia funciona basicamente como a manipulação de realidade de Arthur. Ele imagina e cria. Tudo que ele pensa acontece, né? Ele pode curar, etc. Atacar do jeito que ele quiser. Fazer basicamente o que ele quiser. Mas ele ainda é bem ingênuo ainda. E ele não sabe usar os poderes, cara. Ele não tem muita criatividade para poder usar os poderes. Tanto que ele esqueceu que podia voar. A gente viu que na batalha ali, contra Eugene, eu esqueci como é que chama aquele grupo já, cara. Os caras são tão figurantes que eu já esqueci como é que eles chamam. Mas não importa, aquele grupo lá, a última luta dos Cavaleiros de Arthur, que Lancelot fala, né, assim, só usa a porra da sua magia pra fazer todo mundo flutuar, Percival, porque o Percival esqueceu que ele voava, que ele podia voar. Então vai ser um longo caminho até ele aprender a usar essa magia.
Provavelmente terá algum treinamento ele antes. Eu não sei. E tem alguns mistérios também no último capítulo, que é o fato de Meliodas ter ficado surpreso com a profecia, com o quarto cavaleiro. O guarda, né, o serviçal, fala alguma coisa para ele. Ele acha estranho, mas ele diz que a profecia é essa. Então, é isso mesmo, por mais que seja estranho. Mas o que é estranho? Até faz a gente ter um pé atrás de que será que realmente é Gawain? Porque Gawain seria um humano normal, um humano que herdou a magia, a graça, né, de Mael. Isso não seria muito estranho. Talvez então Meliodas só tenha ficado surpreso por ele ter dado a magia, como uma vez já foi do seu amigo também, Escanor. Eu não sei, mas é estranho. E logo depois Perceval vê um brilho, e ele some, ele desaparece. E o que era esse brilho? Esse brilho, muitos estão teorizando que é a magia de Gawain, que ele está descontrolado. O próprio Escanor demorou muito tempo para poder controlar bem a sua magia. Gawain é bem jovem. Ele é uma criança, né? Por assim dizer, um adolescente. Todos aprendizes de Cavaleiro Sagrado. Então, é muito provável que ele não controle sua magia, esteja descontrolado. Tem gente achando que ele já está lutando com Tristan, que está acontecendo uma luta entre esses dois. Talvez um teste de poder, ou porque ele está descontrolado, eu não sei. Seria interessante. Aí depois disso nós temos aquela toda situação, né? Que Percival acaba entrando de cara na calcinha da mulher lá da Isolde e começa uma treta. Depois um cara cisma que ele é um servo de Arthur e usa alguma magia para poder impedir ele de falar, para poder matar ele. O que foi bem estranho. Isso foi bem estranho, suspeito e sei lá, cara. Espero que tenha um bom motivo por trás e não seja só encheção de linguiça. Eu realmente esperava que Percival chegasse logo para poder ver o que estava acontecendo, cara. Sim, eu tô com pressa, eu tô ansioso pra caralho pra gente ver alguma coisa sobre os cavaleiros que estão faltando. Então eu espero que essa lutinha chata não dure muito, que não me enrole muito, ou que sei lá, pelo menos tenha algum propósito por trás. Eu não gostei desse Eshi, porque a pessoa que Percival entrou de cara na calcinha é Isolde. Isolde é, nas lendas arturianas, a esposa de Tristan. Então já é meio zoado, né, cara? Eshi com a mulher dos outros. Por causa do Meliodas, porque com Meliodas e Elizabeth, o Meliodas gostava da Elizabeth e só da Elizabeth, sempre ficou só com ela. Era a mulher dele. Mas eu merecia estar tomando um rumo estranho, cara. Realmente estranho. Claro que as coisas não são 100% igual a lendas arturianas, então não temos certeza se Tristan irá ficar com Isolde. E também na lenda arturiana existem duas Isoldes, as duas são esposas de Tristan. Eu acho meio difícil que ele vai ter duas esposas, então se realmente estiver seguindo a lenda arturiana à risca, vai ter mais outra com o mesmo nome. E talvez seja a outra que seja a esposa de Tristan. Eu não sei, não gostei muito dessa personalidade tiltada dela. Mas vamos ver. Quem sabe eu não mude de ideia. Mas eu acho que agora é a hora que muda tudo. Agora que essa história realmente vai embalar, realmente vai começar a ficar interessante. Eu realmente estava com medo da gente estar chegando no capítulo 100 e nada da progressão dessa história e continuar na mesma coisa, cara. De um progresso lento pra caramba. Eu entendo as críticas de algumas pessoas, porque eu também acho que a história realmente está muito parada. Mas agora vai ficar bom demais. Vai aparecer Tristan, vai aparecer o último cavaleiro aí, pra gente ver quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Teve guerra com Arthur já, por que Arthur ficou do mal? Teve fontes aí falando sobre essa questão da Isolde que disseram que Nakaba não colocaria mais Eshi na história. Fake news claramente, né? Porque ele tá pondo. Tá cada vez pior. Mas não tá tão frequente. Eu não
Isso nunca me incomodou tanto em Nanatsu no Taizai, pra falar a verdade. Eu só acho que, sei lá, já achei meio sem noção, porque aparentemente é a mulher dos outros, né, velho? Então, sei lá. Achei viagem do Nakaba dessa vez. Dessa vez eu acho que ele exagerou. Mas, de toda forma, cara, é isso. As pessoas falam que, hoje em dia, cara, as pessoas usam Boruto, o termo Boruto, como xingamento. Boruto ficou muito mal visto, cara. Envelheceu mal pra caramba. Na verdade, nem envelheceu, né? Porque é recente, mas enfim. Tá muito mal visto. Se alguém vai falar de alguma coisa, já mete que tá igual ao Boruto. Se falou que tá igual ao Boruto, saiba que tá falando mal. Independente da pessoa ter explicado isso ou não. Muitas pessoas explicando que Nanatsu no Taizai só continuou por causa de dinheiro, igual o Boruto, etc. E que a história tá pouco trabalhada. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando por que os 4 Cavaleiros do Apocalipse não continuaram por causa de dinheiro, cara, eu tenho certeza. Você pode até não gostar da história, mas eu te dou certeza que não foi por questão de dinheiro que continuou. Eu só não explico por que nesse vídeo, porque esse ficaria um vídeo longo pra caramba. Porque é muita questão envolvida, é uma história muito longa. Então, se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando por que eu não acho isso. E outra, cara, é que tá cedo pra julgar, sabe? Eu realmente acho que tá cedo pra poder meter essa. Pra poder falar que eu continuo por dinheiro, que a história tá pouco trabalhada. Como que a história tá pouco trabalhada se nós não sabemos exatamente nada da história? Vamos ser sinceros, cara. Não sabemos nada sobre os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Nada. Justamente para essa progressão lenta da história. Não sabemos nada da guerra. O que aconteceu nesses 6 anos depois do último episódio de Nanatsu no Taizai? O confronto de Arthur com os pecados. Por que tudo está acontecendo? Realmente, antes de a gente saber isso tudo, eu acho cedo para julgar. Provavelmente a gente vai saber algumas respostas em breve, cara. Algumas respostas que já vão dar base aí sim para poder falar se o roteiro tá ruim ou não tá. Eu sinceramente não espero que metam de novo essa de que Arthur está sendo controlado pelo caos. Porque tudo é essa história de que vilão estava sendo controlado por alguém. Que primeiro Dreyfus e Hendrickson estavam sendo controlados por fraude, depois não sei quem estava sendo controlado por não sei quem. Toda hora é isso, cara. Toda hora é isso. Meio chata essa repetição de plot. Eu preferia que essa fosse uma decisão de Arthur mesmo, uma própria decisão por dele, nada de influência do caos nesse meio aí, mas é algo que ele decidiu por si mesmo. E provavelmente muitas pessoas falam aí que a abertura de Nanatsu no Taizai, as aberturas do anime, já deram spoiler do que vai acontecer e que Arthur vai ganhar. A profecia foi contada pela metade por Lancelot. Meliodas disse. Ele disse que a parte dos Cavaleiros do Apocalipse destruir o mundo é verdade. Sim, é verdade. Não se trata de 2 profecias, de uma profecia oposta à outra, como muitas pessoas estavam achando, porque Golder falou que os 4 Cavaleiros do Apocalipse iam salvar o mundo. E Lancelot falava que iam destruir o mundo, e os Cavaleiros de Arthur também falavam que eles iam destruir o mundo. Então, é uma coisa mais complexa, como eu estava achando. Talvez eles destruam o mundo para depois salvar o mundo. É alguma coisa mais complexa que nós só vamos ter respostas nos próximos capítulos. Eu espero que nos próximos capítulos. Eu espero que essa tretinha com o Percival aí não se prolongue por muitos capítulos, porque pelo amor de Deus. Justo quando a gente chegou na parte importante, eu não quero que fique enrolando com treta secundária. Mas falando sobre a abertura de Nanatsu no Taizai, a abertura fala que essa história se passa quando os reinos humanos, de fada, etc., demoníacos, eram juntos, meio que eram um só. Eu não lembro exatamente com quais palavras, mas meio que isso. Indicando que depois tudo se separou. O que o Arthur queria fazer? Criar um mundo só para humanos, separar tudo. Então isso já é uma indicação de que o plano dele deu certo. E também é uma indicação
que claramente os 4 Cavaleiros do Apocalipse foram planejados com muita antecedência e não foram feitos por causa de dinheiro. O anime coloca coisas que não são canônicas, coloca, mas eu acho muito esquisito uma intro dessa do nada. Os roteiristas não iam ter pensado numa coisa dessa e ter colocado isso do nada. Provavelmente o próprio Nakaba pediu para essa abertura ser colocada, essa introzinha antes da abertura ser colocada, para ele já mostrar isso. Tem muitos indícios que mostram que os 4 Cavaleiros do Apocalipse são uma história muito antiga planejada pelo Nakaba, cara, planejada por décadas, por muitas décadas. Então não, eu não acho que continuou por dinheiro, e se a história está boa ou não está boa, isso nós vamos saber em breve. Ainda é um pouco cedo para julgar.